Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje gostaria de falar sobre o evangelista Marcos, um dos 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento. Marcos é um evangelho importante porque fornece um relato único e valioso da vida, ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos era um discípulo de Jesus e um companheiro próximo de Pedro, outro discípulo de Jesus. Ele escreveu seu evangelho cerca de 30 anos depois da morte de Cristo, durante um tempo em que a igreja estava crescendo rapidamente e enfrentando perseguições em muitos lugares. O evangelho de Marcos é conhecido por sua simplicidade e clareza. Ele usa uma linguagem direta e concisa para contar a história de Jesus. Marcos começa seu evangelho com o batismo de Jesus por João Batista e, em seguida, passa rapidamente por sua vida e ministério, culminando em sua morte e ressurreição. Uma das características mais marcantes do evangelho de Marcos é a ênfase que ele dá à ação. Ele usa a palavra imediatamente muitas vezes para indicar a rapidez e a urgência do ministério de Jesus. Marcos retrata Jesus como um homem de ação, sempre ocupado em ensinar, curar e realizar milagres. Mas Marcos também mostra a humanidade de Jesus. Ele descreve Jesus como alguém que experimenta fome, sede, cansaço e emoções como tristeza e compaixão. Marcos mostra que Jesus era verdadeiramente humano, mas também divino, capaz de realizar milagres e ensinar verdades espirituais profundas. Marcos também destaca a importância da fé em Jesus. Ele relata muitos milagres que Jesus realizou como prova de sua divindade e poder, mas também mostra que aqueles que não tinham fé não podiam ser curados. A fé em Jesus é essencial para receber a salvação e experimentar a vida abundante que ele oferece. Finalmente, Marcos enfatiza a missão de Jesus de servir e sacrificar-se pelos outros. Ele escreve que Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. O exemplo de Jesus nos chama a servir aos outros com amor e sacrifício, assim como ele fez. Em resumo, o Evangelho de Marcos é um relato poderoso e inspirador da vida e ministério de Jesus Cristo. Ele nos ensina sobre a humanidade e divindade de Jesus, a importância da fé em Jesus e a necessidade de servir aos outros com amor e sacrifício. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e viver nossas vidas em serviço a Ele e aos outros. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida.